Olá, sejam bem-vindos a mais um AbaiCast. E hoje nós estamos aqui com o Marcelo Guimarães, que é presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso AbaiCast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, falando um pouco com os técnicos e também com toda a população, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil, né. Bom, Muito a obrigado. gente que agradece aí a sua presença, fica muito honrado aí desse sucinto tempo que você conseguir vir aqui conversar um pouco com a gente e falar sobre esse conselho que é até um tanto novo, né, Marcelo? Ele não é um conselho, parece que foi criado há muito tempo. Explica um pouquinho para a gente da questão, nesse momento aqui, da criação do conselho. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais e também o Conselho Federal, eles foram criados a partir da Lei 13.639 de 2018. E o nosso conselho foi efetivamente implantado em 2019. Então, o nosso conselho hoje já tem 5 anos de existência, estamos na segunda gestão da diretoria e dos conselheiros. Só que o nosso conselho, ele, enquanto conselho, é jovem, mas a nossa profissão já tem mais de 55 anos. A nossa lei de criação da profissão regulamentada dos técnicos industriais, ela é de 68, só que a partir daquela data, de 68, nossos técnicos industriais éramos registrados no antigo conselho nosso, que é o Confercrea. Então, a partir de 2018, a gente passou a ter um conselho próprio, onde nós registramos somente nesse conselho. Ah, isso aconteceu devido à expansão, foi aumentando bastante o número de profissionais, aí houve a necessidade de ter um conselho, vamos dizer assim, específico para olhar para a questão dos técnicos industriais, é isso? A nossa avaliação é que esse é o principal motivo. Nós éramos em torno aí de 30% os técnicos industriais, 30% de todo o sistema Confercrea. Essa é a estimativa que a gente tem. E muitos técnicos também eram engenheiros, então isso dificulta um pouco até esse cálculo. Aham. E dentro dos profissionais técnicos, dentro do antigo sistema, tinha os técnicos industriais, que são quem? São todos os profissionais da área de engenharia no nível técnico. Mas também tinha dentro do antigo sistema Confercrea, participavam também os técnicos agrícolas, que são profissionais de nível técnico também, porém ligado à agronomia. Nessa mesma lei que criou o nosso conselho, também criou o Conselho de Técnicos Agrícolas. Então, o que era apenas o sistema Confercrea, hoje temos o Conselho dos Técnicos Industriais, dos Técnicos Agrícolas, e também em 2010, um pouco de tempo a mais, Aham. saiu também o Conselho dos Arquitetos, também saiu desmembrado do CREA. O CREA era, assim, continua ainda tendo sua grande representatividade aí, mas perdeu uma boa parte da sua população ali de dentro, Sim, vamos dizer assim, né? isso. Marcelo, de maneiras práticas, qual que é o papel do técnico industrial? O que o técnico industrial faz? Aonde que ele está? Sem falar, ele está dentro da indústria. Sim. Não, e pelo incrível que pareça, em alguns estados, o lugar que você vai encontrar menos técnicos industriais é na indústria propriamente dita. Quando eu falo em indústria, por exemplo, o técnico em edificações, que ele no Brasil hoje é em torno de 80.000 profissionais, o técnico em edificações, técnico em construção civil, ele atua dentro da indústria, mas não nas fábricas, é na indústria da construção. Aham. Então, hoje temos técnicos industriais que, por exemplo, projetam, dirigem obras de até 80 metros quadrados. Pelo decreto 90.922, em até 80 metros quadrados, ele pode construir, projetar. Agora, se ele for somente executar a obra, aí já não tem limite de área. Então, a gente encontra técnico em edificações dentro da construção civil. A gente tem, principalmente, hoje, é o maior número de profissionais, que é o técnico em eletrotécnica, que trabalha hoje muito forte na produção de energia sustentável, por exemplo, com energia eólica. Eles podem projetar em até 800 kVA de demanda, o técnico em eletrotécnica pode fazer. Então, se você quer colocar uma energia solar na sua indústria, no seu comércio, na sua casa, na sua propriedade rural, qualquer pessoa da sociedade hoje pode contratar os serviços do técnico em eletrotécnica. Temos o técnico em mecânica, por exemplo, que também trabalha
na parte aí de escada rolante, elevadores, retífica de motores. Então, é uma abrangência muito grande hoje a atuação do técnico em mecânica, até mesmo na manutenção de ar-condicionado. Eu, por exemplo, sou técnico em agrimensura, que está dentro da grande área do conhecimento, que é a agrimensura. É. E temos lá dentro, por exemplo, técnico em agrimensura, geomensura, fotogrametria, geodésia, topografia. Então, temos vários profissionais técnicos do nosso conselho que estão ligados à área da agrimensura. E hoje, qual a maior atuação do técnico da área de agrimensura do nosso conselho? É principalmente em levantamentos topográficos de imóveis rurais e urbanos, no trabalho de georreferenciamento, que é prestado para todas as propriedades rurais, e também o georreferenciamento urbano. Eu, por exemplo, estou há 18 anos que eu sou servidor do INCRA. Eu trabalho no INCRA de Mato Grosso há 18 anos e trabalho especificamente na cartografia. Então, a gente atua muito nessa área. Então, a área é muito diversa. É como o nosso conselho, nossos profissionais estão dentro da área de engenharia, então ele é muito diverso. Tem técnicos em mineração. Então, o técnico hoje, de forma bem resumida, onde ele está no Brasil? Ele está hoje trabalhando com tecnologia, inovação e com desenvolvimento sustentável do país. Qualquer país hoje de primeiro mundo, se ele quer realmente estar em níveis de desenvolvimento elevado, ele tem em média 30 a 40% da sua mão de obra técnica. Olha, O Brasil hoje tem apenas 6% de técnicos. Então, para a gente alcançar esse nível de 30%, a gente tem que investir muito em educação técnica, e o governo federal tem feito isso. As escolas do Sistema S, principalmente o Senai, Senac, Senat, também estão trabalhando muito forte na formação desses profissionais, e temos também a rede de escolas estaduais municipal por todo o Brasil, e também as privadas, que oferecem esses cursos. Temos aí, por exemplo, a área de telecomunicações, eletrônica, mecatrônica, que hoje está uma área com bastante escolas formando alunos técnicos, né, aham. nessa grande área. Olha, interessante. Então, assim, nós temos 6% e comporta 40% de profissionais. Eu pergunto pelo seguinte, nós imaginamos aqui, pelo que você falou, o Sistema S, né? Ele oferece alguns cursos, assim como a rede pública também contribui e a particular. Porém, de 6% para 40% é um salto bem grande. Sim. Vocês têm mais ou menos uma estimativa de quanto tempo isso levaria para acontecer? Olha, a gente espera, é o nosso planejamento, é que a gente consiga alcançar pelo menos os patamares de 25% em 10 anos. Essa é uma expectativa bem audaciosa que nós temos, mas com a interiorização ainda maior do Instituto Federal, com a criação dos novos, eram 100 campos, né, e agora a partir desse ano chegou no número de 101 novos campos do Instituto Federal. A ideia é que a gente chegue até o final desse governo em torno de 800 institutos federais por todo o Brasil, além do mais importante, que é a consolidação dos campos já existentes. Então, isso aí também é muito importante. O Senai, ele está cada dia mais ofertando mais cursos, interiorizando ainda mais. Então, é esse pacto mesmo. O novo ensino médio hoje prevê, e tem uma estimativa de que 40% dos alunos formados no ensino médio, a partir dos próximos anos, tenham uma formação técnica profissionalizante. Porque a ideia é o quê? É que o jovem ele já conclua o segundo grau com uma profissão. É diferente você formar um jovem numa escola privada ou até pública somente com o segundo grau. Ele está preparado para fazer o Enem, o vestibular, Sim. para fazer uma faculdade. Ou até um curso técnico pós-médio. Aham. Porque também tem a modalidade de você terminar o ensino médio, foi o que eu fiz. Terminei o ensino médio e fiz um curso técnico em agrimensura em Cuiabá, na antiga escola técnica. É. Mas a ideia desse novo ensino médio é que o aluno, em 4 anos, ele já saia formado com o ensino médio e também uma graduação técnica. Por quê? Porque ele, com essa formação técnica, ele já está preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Ele não está preparado somente para fazer um vestibular. Sim. E aí, qual a ideia? Mas será que o Brasil vai comportar? Pelo contrário, o Brasil hoje é muito carente de mão de obra qualificada. Porque talvez a gente tenha hoje muitos eletricistas, por exemplo, trabalhando, fazendo manutenção elétrica nas residências, instalações elétricas. Mas a ideia é o quê? Que a gente possa capacitar e formar profissionais técnicos em eletrotécnica. Por quê?
A partir do momento que ele é formado como técnico, ele tem um conselho profissional que vai fiscalizar, inclusive, a efetivação desse contrato que ele prestou com o contratante dele. Porque se ele não fizer um trabalho de forma adequada, ele pode sofrer uma sanção ética. Diferente de um profissional que só é prático, que ele não tem uma formação adequada e não é registrado em nenhum conselho. Se ele fizer algum trabalho errado, não tem como ele sofrer nenhuma sanção profissional, porque ele não tem um conselho no qual ele é registrado. Então, a ideia de ter mais técnicos formados, a gente consegue melhorar a qualidade do serviço para a sociedade. Aí vocês falam, mas isso vai aumentar o custo. Talvez não. Aumenta a eficiência, porque talvez você contratar um profissional prático, que nem profissional não é, né? Aham. Contratar uma pessoa que não tem uma capacitação adequada para fazer um trabalho, ele, por exemplo, pode até executar alguma obra, aí fazer uma casa, uma instalação elétrica, mas muitas vezes ele vai desperdiçar o material. Por receio e não ter conhecimento técnico adequado, ele vai colocar materiais com valor um pouco mais elevado, com receio de dar problema. Sendo que o técnico sabe ali o limite entre o bom trabalho com eficiência. Ou Não pelo vai ter menos tem que saber, né, saber. Marcelo? A formação dele é para ele ter esse conhecimento, para ele não ter desperdício na obra, ele ter eficiência na qualidade do serviço prestado. Então essa é a ideia. Muitas obras aí que começam a ser feitas e no decorrer da execução percebe que tem algum erro. E o técnico industrial, ele nessas obras, na execução ou na elaboração do projeto, ele está ali para fazer esse trabalho de forma correta, diminuindo o custo de várias obras, e inclusive obras públicas. Aham. Então tem toda essa vantagem. Outro detalhe também é que muitos países têm um número menor de profissionais de nível superior e um número maior de técnicos. Porque muitas vezes, para fazer alguns projetos, não necessariamente seria obrigatório a contratação de um engenheiro. Talvez por ser um trabalho que o técnico tem a expertise naquela área, ele poderia ser contratado para fazer determinada atividade que não precisaria ser um engenheiro, por exemplo. Aham. Na área de telecomunicações é muito usual a gente falar isso. Para ser responsável técnico por provedores de internet, para fazer a parte de infraestrutura, muitas vezes o comerciante, o contratante, ele não precisa necessariamente contratar um engenheiro eletricista, que é um profissional de nível superior que também tem atribuição para trabalhar nessa área. Ele pode contratar um técnico em telecomunicações. É um profissional que formou em menos tempo, talvez em média 2 anos, 1.200 horas ele já se formou, só que ele não tem toda a atribuição do engenheiro eletricista, mas ele tem uma expertise muito grande na parte de telecomunicações. Então, às vezes, você contrata um profissional melhor, com um tempo de formação menor naquela área específica. Isso dá mais dinamismo para o desenvolvimento do país, inclusive. E que consegue atender, né, muitas Com vezes aí certeza. a demanda que se necessita. Sim. Eu vejo até que, assim, é mais do que a otimização dos valores na obra, sabe, em relação à contratação de um profissional qualificado. Então é todo o contexto, é responsabilidade sobre aquilo. Muitas vezes a gente não está acostumado a valorizar a mão de obra qualificada. Então você fica barganhando. Ah, quanto que você cobra? Quando você vai Sim. pelo preço e não vai pela qualidade. Claro que as pessoas têm que ver o que que é o melhor custo-benefício, o que que se ajustam aos seus valores aí, né, aos seus bolsos. Mas muitas vezes você fica negociando, vou colocar migalha, mas na E verdade perde o da contexto qualidade. e perde na qualidade. Então, no final, tem que ver o que que vale a pena, Sim. sabe? O que que compensa. Por quê? Porque se você consegue contratar um profissional, no caso aí do CRT, né, um técnico, para fazer aquilo, onde você sabe qual que é o número de registro dele, né? Sabe aonde ele vai estar. Se ele sumir, você vai lá no conselho Com e certeza. acha ele. Então, eu acho que as pessoas acabam tendo uma responsabilidade maior com isso, né, quando existe uma fiscalização mais contundente. Fora que, quando você tem toda essa regularização, regulamentação, você se profissionaliza e você começa a atuar de uma maneira diferente. Então aí eu acredito que, se antes você cobrava, vou chutar um valor, tá, pessoal, os técnicos não vão ficar bravos, de falar: "Ah, o Fábio tá dando valor para o nosso serviço", não é isso, é só um exemplo. Mas se antes você cobrava R$ 100 para fazer algo, você fala: "Não, espera aí, eu tenho que pagar o conselho, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo, eu tenho que calcular, eu tenho que embutir tudo, não, vai ser 200, mas eu vou ter uma atenção devida para aquilo ali", sabe. Então eu acredito que a responsabilidade ela fica maior e isso
melhora até to to toda a questão e todo o conceito da própria sociedade em si, né. Então quem recebe esse benefício é a própria sociedade, com essa regulamentação, fiscalização. E a gente abordando de fiscalização, queria ver com você como que tá a questão da fiscalização, vamos ir de cima para baixo. Vamos falar no Brasil, e aí a gente desce aqui para Mato Grosso do Sul para entender como que tá essa atuação de vocês. Hoje o nosso planejamento da fiscalização ele é pautado nos princípios do nosso Plano Nacional de Fiscalização Integrada. Então, existe uma diretriz que é do Conselho Federal, que estabelece percentuais mínimos a ser investido por cada regional na sua fiscalização. E hoje a gente consegue ter a fiscalização presente nos 9 estados do CRT-01. Essa fiscalização, esse valor de investimento, ele é decorrente por tamanho de região e de pessoas inscritas, ou ele é um valor X que chega para todos? Ele é porque cada conselho regional tem uma receita própria. A nossa receita hoje do conselho, ele não tem nenhum dinheiro do tesouro, não é da União. Todo o recurso nosso, assim como todo conselho profissional, a fonte de receita dele é oriundo das anuidades de pessoa física e jurídica e do nosso TRT, que é o termo de responsabilidade técnica. Uhum. Então, todo esse dinheiro arrecadado, oriundo dessa anuidade e das taxas do conselho, ele é quem faz com que a máquina gire. Então, todos os funcionários nossos, toda a atividade fim, em especial a fiscalização, o dinheiro é todo investido nisso. Então, a diretriz nossa é em torno de 32% da receita tem que ser investida com fiscalização. Isso dá em torno, para esse ano, foi em torno de 4 milhões que a gente investiu só na atividade de fiscalização do conselho. E aí, é lógico que tem que existir sempre o bom senso. Como esse valor tem que ser distribuído nos 9 estados, a gente atende por demanda. Então, a nossa prioridade é atender as capitais e grandes cidades. Mas até cidades menores do interior, nossa fiscalização já está presente. Hoje a gente tem a presença permanente nos 9 estados. Hoje a nossa equipe de fiscalização é em torno de 25 funcionários do conselho que atuam com a fiscalização, equipe grande, e temos 16 veículos também que são utilizados também pela nossa fiscalização. Desculpa, vocês são quantos, eu não sei se você tem esse número, mas, aqui nessa não sei se a gente dá para falar Mato Grosso do Sul, porque ainda não Sim. está dividido, né, as regiões exatamente aí, mas em Mato Grosso do Sul são quantos técnicos? Hoje, técnicos registrados no conselho é em torno de 6.500 profissionais 6.500 profissionais. que estão registrados. Desses, em torno de 2.000 estão adimplentes. Alguns estão inativos, porque talvez não exercem mais atividade, pediu a suspensão do registro, e outros estão ativos e outros estão ativos e adimplentes. Aham. Então, mas a gente sabe que técnicos formados aqui em Mato Grosso do Sul, a estimativa que a gente tem é que são em torno de 20.000. Mas boa parte desses 20.000 já ou fizeram engenharia e estão atuando como profissional do CREA, Aham. no nível superior. Outros fizeram uma segunda graduação, por exemplo, direito e está advogando. Aham. Então, muitos não exercem a profissão. Hoje, que exercem a profissão, sabidamente, são em torno de quase 4.000 técnicos aqui no estado que estão exercendo atividade e registrados no conselho. Mas pode ser que esse número chegue até em 20.000 com a formação. A grande maioria no estado de Mato Grosso do Sul são eletrotécnicos. Eletrotécnico. Técnicos em eletrotécnica. Essa é a grande maioria. Depois vem mecânica, edificações, agrimensura, eletromecânica, telecomunicações, também é muito forte aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E no Brasil todo, que estão registrados em todos os nossos conselhos de técnicos, um pouco mais de 800.000 profissionais que já estão registrados no conselho. 800.000 profissionais. E até o final do ano que vem a gente quer chegar em 1 milhão. 1 milhão de técnicos registrados no conselho. 800.000 é mais ou menos a média da população de Campo Grande. Mais ou menos a média, né? É muita gente. É muita gente, é muita gente. Puxa, que bacana. E assim, nós vemos que a expansão não para, né? Cada vez maior, ainda mais com esse estímulo. Isso porque a gente está falando de 6%. 6% da nossa força de trabalho hoje são técnicos no Brasil. Eu poderia até fazer essa conta de cabeça para vocês, quanto que daria 40%, mas eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vocês vão ver que é muito alta. Que bacana. Então, assim,
E isso eu acredito que o crescimento e a expansão disso, ele vai acontecendo também gradualmente conforme a expansão e o avanço da, da produção Sim. das regiões. Então, claro que a gente não vai ter 40% se tudo continuar conforme está aqui a estrutura de 6%. Então, para isso ir acontecendo também, tudo vai aumentando, crescendo, expandindo, então é um grande fomento, né, para todos os lugares aí. Até, muitas pessoas costumam dizer de forma até de brincadeira, mas assim, o Brasil é o país que mais tem advogados no mundo, sem dúvida. É o que mais formam profissionais em direito e também é o que mais tem advogados. Então você vê que por uma formação muito alta, percebe-se que o Brasil acaba sendo um país que tem um certo conflito interno. Muitas demandas judiciais, ou até acordos, então é um país que não nunca, da nossa geração, ninguém nunca participou de guerras, então é um país que não tem guerra daqui para fora, mas tem muito conflitos internos, muitas demandas judiciais. Um país que tem muito médico, pode ser um bom sinal. É um sinal que esses médicos, talvez atendendo uma baixa demanda, mas é um país que talvez, se você precisar de um profissional da saúde, você vai ter. Mas não é a nossa realidade. A gente tem um número baixo de médicos, mas se a gente aumentar muito o número de médicos hoje do Brasil, talvez a gente perceba que é uma população que adoece muito. Talvez não está sendo investido em saneamento básico, talvez não está sendo investido em alimentação de qualidade e a população está adoecendo muito. Então, às vezes, ter muitos médicos no país não é uma coisa tão boa. Talvez não seja. Ó, Agora, os profissionais técnicos, não. Como para existir o saneamento básico precisa dos profissionais técnicos, para existir uma qualidade no ar também precisa do técnico, para existir até a diminuição de conflito agrário e aumento na paz do campo, precisa ter técnicos na área de demarcação topográfica, georreferenciamento. Então, talvez o país, tendo bons profissionais, investindo na área de infraestrutura e engenharia, talvez vai diminuir outras demandas de saúde pública, de verdade. conflitos. Eu vejo que assim, é um trabalho, um esforço mútuo, né, de todas as áreas. Eu estava vendo algumas pesquisas, inclusive até do próprio CFM, do Conselho Federal de Medicina, aonde aqui no Brasil nós temos quantidade de médicos suficiente, até passa aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é um médico para cada 1.000 habitantes. Se não me engano, nós temos 2 e pouco aqui na capital, no Campo Grande, nós também temos mais do que aquilo que é preconizado. Mas o que chama mais atenção é que o que falta não são profissionais, o que falta é investimento na estrutura, investimento em equipamento, em aparelho, né? Na valorização da equipe multidisciplinar. Com certeza. Então é todo um contexto para que a coisa aconteça. Realmente, a saúde ela não se faz, por exemplo, só com médico, só com Sim. enfermeiro, né? Você pode ter, vamos supor que a Organização Mundial da Saúde preconize 1 para cada 1.000, vamos supor que a gente tenha 10 para cada 1.000. Se não tiver Se não infraestrutura, tiver infraestrutura, o médico não vai conseguir fazer uma desfibrilização, sabe? Ele não vai conseguir fazer a atuação devida e ali os procedimentos, né, que ele deve fazer, infelizmente, aquele paciente pode ter, sim. sofrer uma intercorrência ou virar. Inclusive, os profissionais técnicos atuam fortemente na área de saúde também, em hospitais. Por exemplo, os técnicos em manutenção de equipamentos hospitalares. É um grande número de técnicos no Brasil que fazem essas manutenções e também na própria UTI, nos quartos e nos apartamentos de enfermaria também, dos hospitais, na qualidade do ar. A gente sabe que um grande número de óbitos no Brasil é em decorrência de bactérias ou fungos que estão ali na própria UTI. E os técnicos na área de refrigeração trabalham com a qualidade do ar, fazendo a manutenção, limpeza, instalação de equipamentos de ar-condicionado e tudo mais, fazendo o PMOC, que é o plano de monitoramento. Me fugiu aqui, que eu não sou da área de refrigeração, mas a gente já acostumou a chamar sempre de PMOC. E é quem trabalha nessa parte de climatização e qualidade do ar. E nos hospitais precisa muito ter esse controle rígido, principalmente nos leitos de UTI, né? Sim, sim. E para você ver, né, tudo está interligado, Sim. um precisa do outro, então eu acho que a sociedade ela tem que realmente se abraçar, se apoiar, entender o valor de cada área, de cada profissão, de todo mundo que está ali se empenhando para fazer o seu melhor dentro da sua área de atuação em si, porque é um complemento, né? Se não tiver o técnico aí no PMOC, é isso? Isso mesmo. Sabe, muita coisa aí não acontece. Então, a gente tem um olhar
para isso de uma maneira bastante peculiar, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, não precisa do cara para fazer isso, tem meu Sim, sobrinho que faz isso, tem fulano que faz isso, ciclano que faz isso". Então, curiosos tem em todo que é lado, né, mas pessoas realmente habilitadas e comprometidas para que aquilo aconteça, não são tantas, e as que são, elas precisam ser valorizadas, né. Por isso que, ao meu ponto de vista, eu acho que os conselhos são extremamente importantes. O que acontece muitas vezes, eu não sei se você compreende dessa forma também, Marcelo, é que boa parte das pessoas acabam achando que, conselho só serve para tirar dinheiro da é. gente. O conselho, às vezes a pessoa até confunde conselho, sindicato, associação, acha que é a mesma coisa. Só sei que eu tenho que ficar dando dinheiro para eles lá, e aí a hora que eu preciso eles não me ajudam. E aí, assim, esclarecendo para as pessoas os conselhos, e aí você pode explicar até melhor depois isso, mas os conselhos, eles são fiscalizatórios. Eles estão ali para olhar a qualidade do trabalho do técnico, do profissional, e ver se esse profissional está atuando de acordo com a ética, né, das normativas aí dentro das suas devidas entidades. Então o conselho ele serve para fiscalizar. E isso ele contribui de que forma? Tirando os maus profissionais de atuação, vamos dizer assim, protegendo a sociedade e fazendo com que haja uma atuação justa, né, uma concorrência justa aí entre os próprios profissionais. Já o sindicato, ele leva vantagens, benefícios, defende direitos. Sim, É isso, Marcelo? exatamente isso. Assim como também as associações, né, também tem esse papel. O sindicato, principalmente na parte de fazer acordos coletivos, né, para os empregados, é quem representa de fato ali junto ao patrão, os benefícios da categoria profissional. A associação também, é aquela confraternização, é aquela representação na parte social também, de organização da categoria. Até costumo dizer que o início de todo sindicato veio de uma associação que se organizou, depois criou um sindicato, e quase todos os conselhos profissionais também vieram de uma luta do sindicato, e o nosso não foi diferente. Aham. O Sintex aí de todo o Brasil, em conjunto com a Federação dos Técnicos e também a Organização Internacional dos Técnicos, foi quem trabalhou fortemente para a criação do nosso conselho, isso em 2018, que foi consolidado. Hoje o papel do conselho realmente é de fiscalizar o exercício da atividade do técnico industrial. Então, como é fiscalizar, não é uma coisa que muitos enxergam de forma positiva. Porém, a gente não foi criado com o intuito de agradar o técnico e levar vantagens para o técnico. Uhum. O intuito principal da criação do nosso conselho, que é o que está previsto na lei, é de fiscalizar o exercício da atividade do técnico industrial, também de valorizar a nossa profissão, isso é uma atividade secundária e muito importante, mas principalmente criar de forma legal uma certa reserva de mercado, porque eh, existem muitas atividades que somente os profissionais da engenharia podem fazer, ou no nível técnico ou no nível superior, mas são privativas desses profissionais. E quando a gente cria a regra bem clara do que cada técnico pode exercer de atividade, a gente está levando uma grande vantagem para o técnico e para a sociedade, que é o quê? Definir o limite de atribuição de cada profissional nosso e também vai levar segurança à sociedade. Eles vão ter certeza que aquela atividade não está sendo feita por um profissional que não tem a qualificação, seja ele um prático, um leigo da área, um curioso, como vamos dizer assim, como também não vai correr o risco de ser um próprio técnico que está exercendo uma atividade que ele não tem atribuição. Então, o maior benefício hoje do nosso conselho para os técnicos e para a sociedade é estabelecer resoluções de atribuição de forma clara, dizendo que cada profissional pode fazer. E aí, você, com a sua formação técnica, vai poder exercer livremente a sua atividade. E isso não tem preço, não tem benefício maior que você poder trabalhar. E é baseado nessa grande luta e conquista que eu também informo que a gente está encampando aí já desde o ano passado. É uma luta muito forte junto ao governo para alterar o decreto 90.922, que vai mudar o limite. A gente sabe que o decreto é de 85, ele já vai fazer 40 anos. Então, um decreto com 40 anos, a realidade era outra. Sim. Hoje a gente sabe que um técnico formado, por exemplo, numa instituição federal, no IF, no Senai ou em alguma rede privada, esses técnicos em edificações e também técnicos em construção civil, ele tem habilidades, conhecimento e ele pode perfeitamente elaborar projetos de construção de até 200 metros quadrados. A gente tem essa convicção. Então a ideia é que a gente consiga mudar o decreto, aumentando essa atribuição, uma vez que ele já tem
esse aprendizado na escola técnica. Então essa é uma das bandeiras nossas. Enquanto conselho também queremos criar a nossa caixa de assistência e ela vai ser com fundo próprio do próprio conselho, com esse mesmo recurso das anuidades e taxas que vai ser o fundo aí da caixa de assistência. E para criar essa caixa é somente com um projeto no Congresso, que tem que ser de iniciativa do Executivo para o Parlamento para sair essa lei. Então não é uma coisa tão rápida, mas a gente já está com um projeto, com a proposta pronta, com parecer jurídico favorável do Ministério do Trabalho, para ser encaminhada aí para o governo federal, encaminhar essa mensagem aí, dessa iniciativa, desse projeto de lei para o Congresso. Então, nossa estimativa é que até final da nossa gestão a gente consiga emplacar a criação da Caixa e a alteração do decreto, beneficiando assim toda a sociedade. Uma grande conquista que já temos do nosso conselho é o desmembramento do nosso CRT-01. O CRT-01, como os técnicos já sabem, ele tem a sede em Brasília e ele pega todo o estado, a região centro-oeste, que é Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e também parte da região norte, que é Tocantins, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Então são 9 estados. Nós temos quantos CRTs? Hoje são 11 CRTs 11 CRTs. em todo o Brasil. O da primeira região é o que abrange mais estados. Ele abrange 50% do território nacional e 1/3 dos estados. É muita uma coisa. representatividade bem forte, né? Bem forte. 22 de junho de 2026 vai tomar posse, no fim do processo eleitoral, as 3 novas diretorias desses regionais, que hoje é o 01, vai ser o CRT 01, 05 e 06. O CRT 01 vai ser composto por Goiás, Brasília, Distrito Federal e Tocantins, e a sede vai ser em Brasília. Vai ter o CRT 05, que foi criado e vai ser implantado em 22 de junho de 2026, que vai ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a sede vai ser na capital do estado com o maior número de técnicos. Provavelmente vai ser em Cuiabá a sede. Na capital do estado de Mato Grosso. Provavelmente sim. Hoje Mato Grosso tem um número, 20% um número maior de profissionais que Mato Grosso do Sul. Então se hoje, e o dia limite para fazer esse cálculo vai ser 31 de dezembro de 2025. Provavelmente então a sede do CRT 05 vai ser Cuiabá e vai abranger certamente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o CRT 06 vai abranger os outros 4 estados do norte, Rondônia, Roraima, Acre e Rondônia. E certamente a sede vai ser em Manaus. Porque Manaus tem mais técnicos do que os outros 3 estados juntos, né? Então não tem como alguém ganhar. São quantos técnicos em Manaus? No estado do Amazonas tem um número de 20 mil profissionais, dos quais 4 mil estão registrados e adimplentes. Caramba. É muito. E mais da metade estão em Manaus. Lá, em torno de 80% dos técnicos do Amazonas estão em Manaus. O que aconteceu? Você acha que é a água, Marcelo? O pessoal tá tomando... O polo industrial lá é muito forte. Bastante forte. É bem forte a indústria química, petroquímica, a Zona Franca de Manaus, muito pujante, muitos técnicos em eletrônica, eletrotécnica, mecânica. Verdade. Então, Para você ver o quão abrangente, né? Porque aí é só quando a gente vai conversando mesmo que vai falando, puxa, é verdade, nessa área cabe um técnico, aqui Sim. cabe um técnico. Então, todo praticamente cabe um técnico. Nesse estúdio nosso aqui, a gente tem equipamentos eletrônicos que é feito e a manutenção, instalação feito por técnicos em eletrônica, a televisão. Equipamento de som também temos técnicos que trabalham ativamente com a parte de som e também temos os técnicos em eletrônica que também atuam nessa área. A nossa transmissão está sendo usada na internet, também um técnico em telecomunicações. Sim. O ar-condicionado está um clima muito agradável dentro do estúdio. Lá fora está bem mais fresco que Cuiabá, mas também um pouco quente. E aí temos o técnico em refrigeração ou o técnico em climatização de ar-condicionado, que também atua nessa área de manutenção e instalação de ar-condicionado. Essa energia nossa veio aqui graças a um projeto de um técnico em eletrotécnica que trouxe a energia para esse prédio que a gente está e também com a instalação predial aqui interna, feita aqui dentro do estúdio. Temos também técnicos em móveis que atuam também na área moveleira e assim vai. É uma infinidade. Toda que você... para fazer a Tem edição que está fazendo a captação das imagens. Com certeza ele tem essa formação técnica e também o prédio aqui foi executado, certamente a reforma dele também pode ter sido feita por um técnico em edificações. E para a gente registrar o imóvel, para construir essa edificação, certamente um técnico de agrimensura fez a demarcação desse terreno urbano e registrou lá no cartório. Então
toda a parte que você imaginar de infraestrutura industrial, energia, tudo que você imaginar hoje, saneamento, tem a mão de um profissional técnico. Por isso a grande importância da valorização dele e da categoria como um todo. Sim, sim, realmente, realmente. Precisa realmente ser valorizado e precisa realmente ser, olhado, né, Sim, assistido, porque é um campo de atuação bem amplo e precisa ter aí outros profissionais vendo se aquilo está sendo feito da forma correta ou não, até para zelar aí pelo sim. bem-estar da sociedade, né. Até porque se essa mesa não for bem feita, cai ela no nosso pé, Ninguém vai gostar. ninguém vai gostar e não vai ter ninguém para responsabilizar, Sim, né, dependendo do exatamente. caso. Então é bastante importante isso. Então, assim, eu vejo que vocês estão se movimentando bastante, né, vocês estão vocês estão sempre em um estado Sim. diferente, um local diferente. Como que você está vendo esse panorama no seguinte sentido? Como vocês estão indo em várias regiões, como vocês estão representando vários estados aí, como que está a atuação dos profissionais exatamente nesse quesito, assim, de atuar conforme a legislação, conforme os critérios técnicos que precisam ser estabelecidos. Vocês têm conversado também com a população para entender, ou é mais direcionado para a questão dos profissionais, para ver as necessidades dele, para ir se moldando? Eu pergunto tudo isso porque o conselho, né, por ele já ter 5 anos, mas ainda ser recente, e a categoria ser tão ampla, é sempre necessário alguns ajustes, né, e as regiões elas são muito peculiares, então às vezes o que é bom aqui em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso já não é tanto, então como que tá esse panorama, Marcelo? Não, é um panorama bem amplo, daria para a gente falar aqui 2, 3 horas explanando isso, mas vou falar alguns números. Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, hoje eu digo seguramente, de todos os estados da federação, é onde tem o maior número de crescimento de atividades feitas por técnicos. E em todo o Brasil isso aumentou. Mas só esse ano, aqui em Mato Grosso do Sul, foi registrados o nosso termo de responsabilidade técnica, em torno de 50%, 70% a mais que o ano passado. E nesses 5 anos de criação do conselho, nós já aumentamos esse número em 2 vezes, em 3 vezes. Então nós já triplicamos o número de trabalho que os técnicos faziam no antigo conselho em relação ao que é feito hoje. Então, esse aumento de trabalho dos técnicos se deve principalmente à criação do nosso conselho, porque de 5 anos para cá, que a gente observa até pela pandemia, a economia passou por alguma dificuldade, só que os técnicos não pararam de trabalhar. A gente percebeu que algumas atividades da economia travou e os técnicos não. Então, com a criação do nosso conselho, a gente estabelecendo regras claras do que cada um pode fazer, a gente percebeu que fez com que a sociedade enxergasse mais o técnico e contratasse mais o técnico para fazer atividades que antes talvez ele contratasse ou um profissional prático sem a devida formação ou um profissional de nível superior. Hoje, com a criação e divulgação do nosso conselho, a gente percebeu que melhorou nesse aspecto. E o principal motivo da gente estar aqui hoje em Campo Grande e dando essa entrevista, esse bate-papo aqui no podcast, é justamente isso: é levar o conhecimento à sociedade. De que forma? De que eles podem e devem contratar um técnico industrial na sua especialidade para atender a sua demanda, e também que os pais podem incentivar os seus filhos, os jovens, a fazer um curso técnico e trabalhar, já ter uma profissão de forma rápida. Ele terminar o segundo grau já com a profissão técnica. Então, e também principalmente levar o jovem para que ele tenha esse interesse. Então, se ele quer, eu quero trabalhar na área de engenharia, quer trabalhar com energia ou construção. Beleza, ele não precisa terminar o segundo grau e fazer uma faculdade de engenharia. Ele pode fazer o ensino médio concomitante ao ensino técnico e já formar no segundo grau com a profissão de uma área da engenharia, na parte de construção, ou energia, agrimensura, telecomunicações, várias áreas. Se ele quiser lá na frente depois fazer uma engenharia para ter atribuições maiores ou porque ele sente essa necessidade, ok, ele pode fazer. Mas muitas vezes a gente observa que só com a formação técnica ele tem condições de sustentar a sua família, de desenvolver a sua atividade Uhum. e trabalhar realmente com o que ele gosta, sem precisar estudar mais 5 anos fazendo uma outra faculdade, fazendo um outro curso. Então, essa eficiência, esse dinamismo do curso técnico é que a gente sempre fala onde a gente passa. Hoje, especialmente aqui em Campo Grande, hoje, 28 de novembro, a gente está inaugurando a nova sede do escritório nosso de Campo Grande. Apesar da nossa sede ser em Brasília,
Em todos os estados a gente tem um escritório de representação, chamado Escritório Descentralizado. E hoje a gente está inaugurando a nova sala. É no mesmo edifício, mas hoje com espaço muito mais amplo e vai atender muito melhor os técnicos, os funcionários do CRT e também toda a sociedade. Olha, E também importante. estamos fazendo a reunião de diretoria também. Hoje a diretoria executiva, que é composta por 5 membros, eu, presidente, sou de Cuiabá, o nosso vice-presidente é de Campo Grande, temos o diretor administrativo de Goiânia, o diretor financeiro de Brasília e o diretor de fiscalização e normas é de Boa Vista. Hoje estamos nós 5 aqui, fazendo a reunião de diretoria e logo em seguida, hoje, no final da tarde, a gente vai fazer a inauguração do escritório. Olha, bacana. E como que é essa inauguração? O pessoal é, é aberto? É A aberto, toda a inauguração? sociedade pode ir lá participar. A gente vai servir um coffee break lá para os participantes aí da nossa inauguração. Convidamos algumas autoridades para fazer parte do dispositivo aí de inauguração. E a gente já está fazendo essa transição, essa preparação para quando houver o desmembramento do CRT-05, aqui em Campo Grande tem um escritório já mais confortável, que atenda melhor a nossa necessidade. E já pensando também, em 2030, quem sabe, um novo desmembramento e Mato Grosso do Sul tenha um regional próprio e com a sede aqui em Campo Grande. Esse Olha, é o que nosso bacana, objetivo. que bacana. Bom, Marcelo, a gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo. Eu acho que se deixasse a gente ficaria falando por É, muito tempo sobre a questão aqui do conselho e de todo o trabalho que está sendo feito, né, em prol da categoria e que automaticamente beneficia bastante a sociedade. Então, um dos objetivos aqui do AbaiCast é levar essas informações, levar esclarecimento, além, né, do nosso bate-papo, levar esses esclarecimentos para que as pessoas consigam compreender melhor as áreas de atuações e tudo aquilo que acontece em alguns âmbitos, em algumas áreas, né, específicas, onde às vezes a gente não tem a compreensão devida sobre aquilo. Então, eu achei que foi bastante esclarecedor, te agradeço aqui agradeço o convite. o bate-papo, a conversa e fique sempre à vontade para quando tiver novos projetos e sempre que tiver novas informações, o AbaiCast está de portas abertas para você e para quem quiser participar aqui do conselho, que quiser participar do AbaiCast. Ah, ok. A gente agradece o convite da Bikecast e também já convidar vocês para ir na nossa inauguração hoje, às 6h30, dia 28, e também deixar aqui no nessa nosso bate-papo, também os nossos canais, a gente vai deixar aqui aberto, canais de Eu comunicação. acabei, na verdade, até cometendo uma falha aqui de não te Sim, perguntar, que é algo muito sim. importante, antes da gente encerrar, eu acho importante esclarecer isso. Quando as pessoas, os profissionais, vamos supor que eu quero contratar um profissional, um técnico, para alguma coisa, para uma instalação de ar. O conselho, ele tem um cadastro de profissionais aonde eu possa olhar e entrar em contato? Sim. Existe isso? A gente tem um contato público, que é um sistema, qualquer um pode entrar no sistema de forma bem rápida no site e buscar pelo título profissional, pelo nome, pela cidade, pode fazer uma busca e achar um profissional. E lá, inclusive, esse profissional pode colocar o currículo dele. É uma plataforma bem simples e eles podem acessar. Mas temos uma plataforma específica para isso, que é a plataforma Técnico que Faz. Nessa plataforma, todos os técnicos que querem ofertar teu serviço, Uhum. ou ele quer ser contratado com carteira assinada por uma empresa, ou ele quer apenas mostrar ali o serviço, suas atividades, para algum empreendedor, um comerciante ou algum industrial contratar o serviço dele, prestação de serviço, pode também buscar nessa plataforma. E tanto o técnico pode cadastrar ali, como também um empresário, empreendedor, pode cadastrar a oferta de vaga. Tanto vaga de emprego, como vaga também de oportunidade, que ele precisa contratar alguma coisa. Olha, Então, interessante. eles conseguem ter esse encontro ali, dentro dessa plataforma Técnico que Faz. Essa plataforma, ela é do conselho ou é uma parceria do conselho? Ela é uma plataforma inteiramente gratuita, o técnico pode usar de forma gratuita e também toda a sociedade. Ela foi desenvolvida pelo CRT de São Paulo, Uhum. ele desenvolveu e disponibilizou de forma gratuita já para o CRT de Minas Gerais e também para o CRT 01, que é o nosso. Olha, Então esses legal. 3 regionais já possuem. Acredito que a partir do ano que vem, não sei quando, talvez ela vai estar integrada com todo o Brasil. Uhum. E aí você consegue lá dar uma busca por cidade, por atividade. Ah, eu quero um profissional que vai me prestar um serviço de georreferenciamento do meu imóvel rural.
Você vai lá, seleciona essa atividade e vai aparecer todos os técnicos que cadastraram na plataforma. Uhum. E a mesma coisa, o técnico também pode colocar lá o seu nome dizendo que trabalha com REURB, que é regularização urbana, com georreferenciamento rural, com energia solar, com PMOC, com Toda a manutenção, especificação que tudo precisa. ele seleciona por campo de atividade que ele pode exercer, reformas de salas, prédio, Olha, casa, interessante. construção. E qual que é o site, Marcelo? Ele vai entrar no site do crt01.gov.br e lá bem no banner principal do site tem lá a plataforma técnico que faz, ele clica ali e ele vai fazer seu cadastro. Técnico ou a sociedade podem cadastrar para contratar um profissional ou um serviço e o profissional para vender ali sua atividade dentro dessa É plataforma. gratuito, não paga nada. Inteiramente gratuito para todo mundo. Mas aí só pode quem tiver registro no conselho, né? Para cadastrar, para ofertar o serviço, só o técnico registrado no conselho. Pode estar inadimplente, pode estar adimplente. Nós entendemos que às vezes ele está inadimplente até por uma questão de estar desempregado, com alguma dificuldade, e essa plataforma vai ajudar a encontrar aí o contratante do profissional. E a indústria, o comércio, a dona de casa, o comerciante, qualquer pessoa, um empreendedor que quer contratar um serviço, ele é um leigo, ele vai cadastrar lá o CPF ou o CNPJ dele e buscar um profissional. Ele cadastra e coloca lá a oferta de vagas, ou ele busca ali quem tiver um perfil mais adequado com o que ele quer, e ele vai conseguir cadastrar e contratar de forma gratuita ali. Olha, que Serviço. interessante. Mais uma oportunidade aí concedida pelo Conselho dos Técnicos Industriais. Muito bacana, muito interessante. Bom, como a gente já está encerrando, você gostaria de deixar alguma mensagem aí para os profissionais e para a sociedade? Para os profissionais, eu gostaria de dizer a vocês que podem sempre contar com o nosso conselho, com o seu conselho. A gente está para sempre valorizar a nossa categoria profissional, seja impugnando algum edital que está de forma errônea, não prevendo a contratação possível de um técnico industrial. A gente está também para ajudar nas questões até de editais e concurso público, na valorização do profissional. Sempre que vocês precisarem do seu conselho, podem buscar qualquer técnico que não está tendo a sua prerrogativa profissional sendo respeitada por qualquer ente público ou privado, pode procurar o seu conselho que nós vamos ajudar. A sociedade, eu digo, que podem dormir tranquilos. Se vocês contratarem um técnico para prestar um serviço, saiba que ali, ele emitindo um termo de responsabilidade técnica, é uma garantia da qualidade do serviço e principalmente do comprometimento dele com a qualidade do serviço prestado. E aos jovens eu digo, façam um curso técnico profissionalizante na área técnica, vocês vão adorar. As profissões são em torno de 200 profissões hoje na área técnica, vocês podem escolher uma infinidade delas, tenho certeza que vão adorar a atividade tanto na escola, no decorrer do curso, do aprendizado, como na formação depois, no campo de trabalho. O mercado de trabalho hoje estima-se que paga-se 40%, 30% a mais para quem tem uma formação técnica em relação a quem Não só tem. tem o ensino médio. Então, ele tem uma renda maior. E o nível de empregabilidade hoje do profissional técnico é ainda maior que do profissional de nível superior. Então, hoje tem menos técnicos procurando emprego, desempregados, tem menos técnicos do que profissionais de nível superior. O nível de empregabilidade é um dos índices maiores no Brasil, é do técnico industrial. Então, podem escolher aí qual atividade vocês vão preferir trabalhar e façam um curso técnico, seja na rede de ensino do Sistema S, em especial Senai e Senac, e também nos institutos federais, que tem um ensino gratuito e de qualidade aqui por todo o Mato Grosso do Sul, e também a rede privada. Vocês podem estar buscando qualquer uma delas para fazer essa formação técnica, seja pós-médio ou seja integrada com o ensino médio. Olha, interessante. Bom, Marcelo, mais uma vez aqui agradecer a sua presença, ficamos muito satisfeitos aí com os seus esclarecimentos e volte sempre que precisar, aqui o canal está à sua disposição. Obrigado. Estamos iniciando aí uma grande parceria, tenho certeza que quem vai ganhar com isso, com todas essas informações, é a sociedade e os profissionais técnicos. Muito Eu também obrigado. tenho certeza. E para você que está nos assistindo, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Falamos aqui com Marcelo Guimarães, presidente regional do Conselho dos Técnicos Industriais da Primeira Região. E fique atento para o nosso próximo podcast. Espero vocês. Até lá.